dia, todo mundo bem? Hoje eu vou falar sobre a obra de Deus. E mais especificamente, sobre algo bem específico sobre a obra de Deus. É muito comum quando pessoas, principalmente pessoas que não temem a Deus, que não conhecem nada da palavra de Deus, quando elas veem alguém, seja um pastor, ou seja uma outra pessoa, falar sobre dinheiro na igreja, é muito comum essas pessoas não ouvirem, não terem bons olhos, não querem ouvir isso de uma maneira sensata, para ponderar o que deve ser e o que não deve ser. E a principal objeção dessas pessoas, quando se fala de dinheiro na igreja, é que as igrejas são grandes, pequenas igrejas, grandes negócios, e objetam também assim, que Deus não precisa de dinheiro, que às vezes a maneira que inclusive esses pastores da linha da prosperidade, a maneira que eles falam, é como se Deus estivesse pedindo esmola, e sempre objetam dizendo que Deus não precisa de dinheiro. Deixa eu perguntar a você, bem específica a pergunta: Deus, estou falando da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, precisa de dinheiro? Não, concordo. Deus não precisa de dinheiro. Deixa eu fazer a próxima pergunta. Mas a obra de Deus precisa de dinheiro? Sim ou não? Sim. A obra de Deus precisa de dinheiro. E o Deus que criou os céus e a terra e deixou a obra dele para ser feita, ela foi feita, está sendo feita, e ela precisa de dinheiro para que também ela seja feita. Uma outra pergunta para a gente pensar, meus irmãos: eu amo a obra de Deus? Eu fiz essa pergunta a mim: eu amo a obra de Deus? Isso é forte, porque muitas vezes eu não me envolvo na obra de Deus usando uma série de desculpas, mas eu continuo dizendo que eu amo a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus. Hoje de manhã nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a obra de Deus e como posso demonstrar o meu amor por ela. Agora, uma outra linha de pensamento: o que é a igreja? Da hoje de manhã, o nosso dirigente estava cantando e ele falou assim: agora só a igreja. E quando eles falam isso, agora só a igreja, era para alguém parar de cantar e tocar naquele momento? Sim ou não? Não, mas na cabeça você entende o que ele está dizendo, né? Agora é só com vocês, é só a parte da igreja que está do palco para baixo. Mas o que é a igreja? Eu já tenho dado alguns conceitos sobre a igreja, e hoje eu vou dar um conceito simples, mas creio que arraigado na palavra de Deus. A igreja, meus irmãos, ela é a representação do reino de Deus na terra, chamada para fazer a obra de Deus. Vou repetir para você: a igreja é a manifestação do reino de Deus na terra. Chamada para fazer a obra de Deus. Deixa eu parar. Vamos imaginar se nós, toda a igreja fosse só esse grupo de pessoas que está aqui hoje de manhã. Talvez 70 pessoas. Vamos imaginar se nós, com as nossas finanças, as nossas contribuições, desse para sustentar
ou para equilibrar todas as nossas despesas que temos somente aqui dentro, só com esse prédio, com as nossas despesas internas. Mas nada além do que isso. Nós estaríamos fazendo a função da igreja, sim ou não? Não. E até diria, nós deixaríamos de ser a igreja e passaríamos a ser um clube. Concordam comigo? Um clube, né? Legal estarmos juntos, tomarmos café juntos, palestrarmos, conversarmos juntos, ouvirmos, né, sermões, mensagens, palestras juntos. É bom, mas não passaria de um clube. Então, a igreja, meus irmãos, é a manifestação do reino de Deus na terra. Se você lembrar das palavras de Jesus, ele sempre diz: ei, que o reino de Deus está próximo. Quando nós chegamos em Mateus 13, ele usa muito aquelas parábolas, daqui a pouco vamos falar sobre algumas delas. O reino de Deus é comparado com... E quando Jesus, no geral, usa essa palavra, o reino de Deus, na mente dele está a igreja fazendo essa representatividade. A própria oração do Pai Nosso nos mostra isso. Seja feita a tua vontade aqui. Por quem que vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? Pela igreja, como é feita nos céus. Então, a igreja é essa representatividade do reino de Deus na terra, chamada para fazer a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Vamos ler um texto bem conhecido, Mateus 9, versículo 35 a 38. O que eu pensei para elaborar esse conceito sobre a igreja, que é a representação do reino de Deus, dois textos bem básicos, além desses que eu já citei. Colossenses 1 e 13. Ele vos transportou do império para o reino do Filho do seu amor. Lembra? A igreja é essa representação. E o outro texto é Mateus 28, 18 a 20, quando Deus, na pessoa de Jesus, diz para a igreja a sua missão. Então, Mateus 9, 35 a 38. Acharam? Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se vocês quiserem anotar, anotem assim, Mateus 13. Nós não vamos ler o capítulo 13 de Mateus, eu preciso fazer citações daqui a pouco. Mateus 13. Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. E João 4, 34 a 38. Então, irmãos, como eu falei na introdução, nós vamos ver em primeiro lugar o que é a obra de Deus. Se a obra de Deus precisa de dinheiro para também ser feita, vamos precisar entender o que é a obra de Deus à luz dos olhos de Jesus, ou na ótica de Jesus, e depois na ótica do apóstolo Paulo. O que é a obra de Deus? Como é que a gente pode fazer a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Nesse texto aqui, irmãos, Jesus nos dá dois quadros. É como se ele abrisse dois slides, nos mostrasse dois slides de comparações, de ilustrações, como Jesus vê a obra de Deus. O primeiro quadro que Jesus pinta para a gente gente ter noção do que é a obra de Deus, é no versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha a comparação que ele faz. Porque estavam aflitas
e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o primeiro quadro. Isso é o que Jesus vê. Isso é o que precisa ser feito. Mas qual é o primeiro quadro? Ele vê pessoas e compara pessoas com um rebanho, com ovelhas. Só que ovelhas que estão desgarradas, soltas, abandonadas, não tem ninguém para cuidar delas. E ele diz que essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor, estão dispersas. Agora vamos pensar o seguinte, vamos imaginar o seguinte: se cada um de nós saíssemos agora, chegássemos num lugar de interior, uma fazenda, encontrássemos rebanhos, seja de ovelhas, seja de gado, vamos pegar de ovelhas, como Jesus citou. Lá, estão sem dono, tudo abandonada, estão querendo que alguém se levante para cuidar delas. E eu pego um grupo de ovelhas, você pega outro, quem vai nos sustentar? Não, esquece a igreja, o rebanho, olha a ilustração, quem vai nos sustentar? As ovelhas, não é isso? Na hora que se levantar alguém para cuidar desse rebanho, desse grupo de ovelhas que estão desgarradas, é natural que essas ovelhas é que vai prover o sustento para quem está cuidando delas. Então essa é a primeira quadro que Jesus pinta. A obra de Deus, nós temos aqui ovelhas, que são pessoas desgarradas, mas também nós temos pessoas que está faltando, que são pastores. Pastor, a nossa linguagem, vaqueiro. Está faltando vaqueiro para cuidar do rebanho. Essa é a primeira imagem. Agora me diga uma coisa: para alguém cuidar de ovelha, ele precisa de sustento, sim ou não? Sim, ele vai viver daquilo. Então, mas é o próprio rebanho que provém o sustento para quem estiver cuidando dele. O segundo quadro que Jesus pinta, irmãos, ainda no versículo, aliás, ainda no mesmo texto, 37. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A segunda comparação que ele nos dá é que a obra de Deus é como uma plantação, uma seara. Imagina só, e eu vou ilustrar isso aqui com propriedade, porque como eu mostrei para vocês domingo passado, aquela primeira foto, quem estava aqui, inclusive teve uns engraçadinhos que disseram que eu era lourinho, né? Olha o castigo de Deus, tá? Naquele tempo eu era agricultor, acredite. E aonde meu pai ainda hoje mora e aonde eu nasci, são terras alagadiças, várzea. E meu pai, ainda hoje, todo ano, ele perde às vezes, quando o rio alaga fora da época, ele perde muita plantação. Mas quando a gente era criança e adolescente, era comum. Eu quebrei muito milho dentro d'água. Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Pensa num trabalho ruim, gente. Apanhar arroz, arrancar mandioca dentro d'água. E muitas dessas vezes, o meu pai perdia parte da lavoura, porque não tinha trabalhadores suficientes para colher. E um dos motivos que não se tinha trabalhadores suficientes é porque não tinha dinheiro para pagar as pessoas para poder colher tudo, para não se perder nada. Esse é o quadro que Jesus está pintando para a gente. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Agora, meus irmãos, vamos imaginar se mesmo nós tivéssemos hoje a obra de Deus, no reino de Deus, hoje, se nós tivéssemos 5 pontos específicos, precisando de obreiro para ir lá, de pastores para cuidar de rebanhos, hoje, humanamente falando, essa igreja tinha como mandar esses obreiros para o campo? Sim ou não? Por causa de quê? Se você consegue entender. Eu não estou dizendo e não creio nisso porque que dinheiro resolve tudo.
Mas como diria o poeta, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Hoje, nós não teríamos condições de pagar mais um obreiro. Em outras palavras, nós estamos com a seara plantada na época de colher, mas não temos trabalhadores, porque não temos como pagar. Então, o segundo quadro que Jesus pinta para a gente da obra de Deus é de uma seara. Inclusive, no Evangelho de João, aquele texto, o último texto que eu dei a vocês, capítulo 4, versículo 34 ao 36, é aquele quadro de Jesus e a mulher samaritana. Jesus para num lugar perto da cidade de Sicar. Ele manda os discípulos irem comprar alimento. Ele fica nesse inteirinho, aparece uma mulher. Jesus começa a conversar com ela. Aquela mulher reconhece Jesus como o Messias dessa conversa. Quando os discípulos voltam e veem Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam curiosos, e aí eles chamam Jesus para comer. Aí Jesus diz assim: eu não estou com fome, porque uma coisa eu tenho para fazer, que é fazer a obra de Deus. Vamos ler esse texto rapidinho. João capítulo 4. Vamos ler aqui especificamente as palavras de Jesus. João 4, versículo 34 até o 38. João 4, diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e observe, e realizar a sua obra, a obra de Deus. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Meus irmãos, aqui Jesus amplia mais essa visão de uma plantação. Ele diz que a obra de Deus é como uma plantação, que tem pessoas que limparam a terra, aradaram a terra, semearam, plantaram, limparam, e tem um outro grupo que só vem para colher. E se a gente tomar essa figura que Jesus usa aqui para comparar o reino de Deus, ou a obra de Deus, todas essas pessoas que limparam a terra, que aradaram a terra, que plantaram, que limparam e que naturalmente depois vieram a colher o seu fruto, se é literalmente uma fazenda, um campo de plantação, quem está patrocinando isso precisa de dinheiro. Quando nós transpomos essa imagem para a igreja, reino de Deus, a gente precisa entender que essa segunda figura que Jesus Cristo usa é que o próprio Paulo diz mais na frente: o trabalhador é digno do seu salário. E eu não estou falando aqui da relação igreja comigo ou com o pastor Marco, estou falando de maneira geral o que precisamos para realizar e para fazer a obra de Deus. A terceira figura que Jesus usa para comparar a obra de Deus está naquele texto que eu citei de Lucas. Eu vou ler aqui um bem pertinho, que diz a mesma coisa. É Mateus capítulo 4, Mateus 4, verso 18
ao 22. Mateus 4, verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, chamando-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram. Eu vou enfatizar aqui o versículo 19. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A terceira imagem que Jesus nos dá da obra de Deus é de pessoas indo pescar. Mas mais uma vez, eu vou até contar aqui uma história. Eu deveria ter uns 14 anos, e o meu cunhado, que casou com a minha irmã mais velha que faleceu, antes de ele ser policial militar, ele era pescador profissional. E eu estava passando as férias no Seringal, e ia ter um show do Pinduca. Talvez a maioria de vocês sabe nem quem é o Pinduca, né? Pinduca não sei se já morreu, era um cantor de forró lá da região do Pará, se não me engano. E eu queria para esse show. Só que eu não tinha, quando eu digo não tinha, meu pai não tinha, e eu também não tinha um sapato. E para mim poder ir para o show, eu precisava de dinheiro para o show e para dinheiro para comprar o sapato. Eu queria tanto que os jovens adolescentes estivessem aqui agora. Para mim poder ir para o show, para comprar o ingresso e o sapato, eu fui ser pescador com o meu cunhado. Fui pescar no Boa Fé com ele. Passamos talvez bem perto de uma semana. Da hoje lembro comendo peixe assado na brasa, 9 horas da manhã, com farinha seca. Pensa numa coisa boa, gente. Mas eu fui com ele pescar para ganhar dinheiro para comprar um sapato e para comprar o ingresso do show do Pinduca, para ver ele cantar aquela música. Eram 7 socó olhando um socó se coçar, mais ou menos assim. Não sei se vocês lembram. Já se foram 30 anos, direto do túnel do tempo. Muito tempo. Mas então, meus irmãos, a terceira imagem que Jesus nos dá é de um pescador. E quem sustenta um pescador, quem é? Quem é que sustenta o pescador? Os peixes que ele pega, que promove o sustento dele, da família dele, da empresa dele, é o peixe, ou os peixes que ele pega. Então Jesus nos dá 3 quadros: de uma plantação, de um rebanho e de uma pescaria. Paulo também amplia a nossa visão sobre a obra de Deus. Venha para 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10 de 1 Coríntios 9. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura,
Falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Vamos enfatizar aqui, meus irmãos, o versículo 7 de 3 quadros que Paulo pinta. Observem, ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa. Então, o primeiro quadro que Paulo nos dá da obra de Deus é o quê? É de uma guerra. Segundo quadro que Paulo diz: quem planta uma vinha e não come do seu fruto. Segundo quadro, novamente, da lavoura, da plantação. E o terceiro quadro, de um rebanho. Eu não vou falar de 2 quadros que Paulo pinta, do rebanho e da vinha. Já falamos um pouco sobre isso. Vamos só ampliar agora para um quadro que Paulo fala que Jesus não fala. Qual é o quadro que Paulo apresenta novo para nós aqui? Guerra. Meus irmãos, qual é o exército mais poderoso do mundo no momento? Qual é? Exército. E o Fábio que dizem, né? Fábio, infelizmente não é dizem não, é fato. O exército americano. Qual é o maior orçamento de guerra do mundo? E qual exército é? Do americano. Já assisti reportagens mostrando o arsenal militar e a indústria bélica americana. É um negócio gigantesco. É bem provável, não sei os números, mas é bem provável que só o que os Estados Unidos da América gasta em armamento, ou seja, com a indústria militar, com a questão exército, é maior do que o PIB brasileiro. Mas os maiores ou os mais bem equipados exércitos do mundo é porque se investe muito dinheiro. E é isso que Paulo diz: quem vai à guerra à sua própria custa. Quem vai? Ninguém. O que o soldado precisa para ir para a guerra? Precisa de bons armamentos? Sim ou não? De comida? Precisa de uma estrutura que se chama máquina militar, que funcione em torno para que o exército ganhe a guerra. E de fato, irmãos, eu quero voltar àquele texto que eu citei de Colossenses 1,13. Lembra do que Paulo falou? Falando de Deus, Deus, nos transportou de que império? Para o império de quem? De Jesus. Aí está a guerra. E nessa guerra que a igreja está enfrentando, naturalmente para ela vencer, ela vai precisar também de dinheiro. Ela vai precisar de recursos também para ser bem sucedida nessa guerra. Meus irmãos, antes de chegarmos na parte final, nós já estamos terminando, tá? Que eu preparei hoje somente 40 minutos. Eu não vou encher a linguiça aqui com vocês, tá bom? Olha só. Agora mesmo, hoje de manhã, aproveitar aqui da oração do pastor Marcos, né, irmão Roberto? Isso aqui é uma guerra. E quem está trabalhando nesse momento é um soldado. Então nós temos agora possivelmente dezenas de professores nesse momento. Um soldado, anteontem eu vi uma crítica de um jurista falando sobre o Brasil. Enquanto os nossos soldados estão subindo o morro com espingarda, os bandidos estão com as melhores armas. Vamos pegar isso aqui, aplicar para a gente. Nós precisamos munir os nossos soldados com as melhores armas. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que a melhor arma é dinheiro. Longe disso. Mas eu pensei nisso. Quantos aqui têm filhos que estão agora na escola bíblica dominical? Levanta a mão.
Quantos de nós já chegamos para um desses soldados, ou o feminino de soldado, só muda, não é soldada não, é só soldado, só muda o artigo, né? É isso? Eu estou ficando bom em português, né? Artigo, olha só, não sei mais nem o que é isso. Mas então, quantos de nós já chegamos para um desses professores e dissemos assim: muito obrigado. Vamos pensar sobre isso. Quantos de nós já chegamos para esses professores, soldados, e dissemos: está aqui uma pistola 9mm, pá, pá, pá. Quando eu digo uma pistola 9mm, cadê aquela? Eu guardei. Uma Bíblia bonita que tinha aqui em cima, eu guardei. Está aqui uma outra. Meu irmão Colombias, né? Aqui, meu irmão, uma arma poderosa para você. Uma Bíblia de estudo. Quem é professor? Eu vou fazer a pergunta e diga amém. É a última Bíblia dessa, sim ou não? Sim. Quantos de nós já chegamos para um professor ou para o pastor: pastor, está aqui um livro. Está aqui uma arma para o senhor se preparar melhor. O senhor está tão fraquinho ultimamente, está aqui, pastor. Nós queremos ganhar a guerra sem fazer investimento nela. Quando eu ouço falar do arsenal militar que o Brasil tem, eu fico envergonhado. É um naviozinho que, se qualquer banzeirozinho já larga. Um submarinozinho não tem, porque não investe. Israel é desse tamanho. Tem 70, já fez 70 anos de fundação? Já, né? Já fez. Se pegar o Brasil, mata de peia. Um país do tamanho nosso. Porque Israel inverte. Nessa comparação, irmãos, nós somos o Brasil, tá? Infelizmente. Não investimos. Queridos irmãos, isso é um pouco do que o Novo Testamento nos mostra, nos pinta sobre a obra de Deus. É um campo. E nesse campo precisa-se de dinheiro para pagar quem planta, quem colhe, quem está trabalhando, quem está debulhando. A obra de Deus, irmãos, é um rebanho. Quem vai cuidar precisa de sustento. A obra de Deus, o próprio Jesus comparou com uma pescaria. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A obra de Deus, irmãos, é uma guerra. E naturalmente, além de boas estratégias para se vencer uma guerra, é preciso, você pode estudar a história. Quem teve os melhores armamentos sempre venceram as guerras. É assim que nós temos uma visão do que é a obra de Deus. Agora, queria responder aquela pergunta: será que eu amo a obra de Deus? Lembra do que é a igreja? Igreja é uma demonstração, deixa eu ler aqui a palavra que eu escrevi. A igreja é uma representação do reino de Deus na terra, chamada para fazer a obra de Deus. E se nós não fizermos isso, nós não somos ou não estamos exercendo a função que Jesus Cristo nos deu para fazermos. Tem 3 formas, irmãos, por esses textos. Há 3 formas de demonstrar o nosso amor, o meu amor pela obra de Deus. 3 coisas bem simples que esses textos que lemos nos mostram como podemos demonstrar o nosso amor pela obra de Deus. E a primeira coisa, irmãos, está lá naquele texto de Mateus, quando Jesus visualiza, ele diz assim: a seara, mas os são poucos. Aí faça o quê? O que ele vem fazer? Orai ou rogai pelo o Senhor, o dono da obra, para que ele envie mais trabalhadores. Meus irmãos, já falei disso mais uma vez.
O pastor Rick Warner diz que ele usa uma frase que ele disse que Deus só manda a onda se nós tivermos a prancha e soubermos surfar. Se Deus hoje levantasse mais obreiros que precisassem de sustento na obra, resolveria o problema? Sim ou não? Em parte. Então nós precisamos orar. Em primeiro lugar, orar, rogar ao Senhor da seara. E quero lembrar uma das citações da pregação do Marco Teles, do domingo à noite. Talvez nós nunca iremos, quando eu digo nunca, a igreja sempre vai enfrentar esse dilema, sempre, poucos trabalhadores para muita coisa para ser feita. Mas nós nunca vamos chegar ao momento de dizer assim, gente, basta de missionário, olha que basta, não precisa mais. Às vezes eu fico com uma invejazinha de Moisés, gente. No deserto, foram construir o tabernáculo e Moisés disse, gente, precisa de oferta, traga oferta. A gente precisa de ouro, de prata, de bronze, de tecido, de pele de animal, de pele. Tragam. Quando pensou que não, Moisés disse, gente, para, já tem o suficiente. Eu digo, meu Deus, será que a igreja gasta demais? Porque eu tenho 17 anos nesse ministério e eu nunca passei por isso. Então nós temos que orar para Deus levantar obreiros. Escute, meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus é isso, é irmos atrás de rebanho que está sem dono, ovelhas perdidas. A obra de Deus, irmãos, é irmos pescar. A obra de Deus é irmos colher o que outros plantaram, ou plantar para outros colherem, ou preparar a terra. Isso é o que o Novo Testamento nos pinta, o quadro da obra de Deus, de fazer a obra de Deus, irmãos. Irmãos, e eu não creio que você crê que você foi chamado somente para vir domingo de manhã ou à noite, sentar, ouvir uma pregação chata ou não chata e depois ir para casa. Eu não creio nisso. Se ser cristão é isso, irmão, Jesus errou feio. Jesus chamou a gente para fazer a obra de Deus. Temos que orar, irmãos. Mas Jesus só teve essa percepção porque o texto diz assim, Mateus 9:35. Percorria Jesus cidade em aldeia. Nós só iremos orar pela obra de Deus se nós tivermos a visão. E aqui dentro nós não teremos visão. O máximo que a gente pode dizer aqui de visão é dizer, pastor, está gelado demais ou está quente demais os ar-condicionado. Pastor, essas paredes estão precisando assim de uma pintura boa, dar uma polida. Pastor, isso não é necessariamente a obra de Deus. Pastor, está gotejando ali, pastor. Sei. Se nós tivéssemos recursos para fazer essas coisinhas, isso ainda não é quase nada, irmãos, do que temos para fazer. Orar pelas necessidades do reino. Irmãos, eu estou aqui há 7 anos. Desde que eu cheguei, eu tenho um sonho de fazer uma viagem em parte do rio Acre, para saber se as pessoas que moram, se é que moram pessoas na margem do rio Acre, se estão bem assistidas, se há necessidade de ter igrejas nesse lugar. Sabe por que eu nunca fui? Isaú sabe. Claudomir sabe. Quem vai à guerra à sua própria custa. Uma viagem precisa de um barco, combustível, alimento, um grupo de pessoas para irem nessa viagem, para fazer uma inspeção, para podermos fazer que nem Jesus, ver que a seara é grande, mas existem poucos trabalhadores. Talvez, meu irmão, a gente não ora pela obra de Deus, porque a gente não vê, a gente não sabe, a gente não sai. Mas a primeira coisa, irmãos,
que eu posso demonstrar o meu amor pela obra de Deus é quando eu dobro o meu joelho e vou orar pela obra de Deus. Se você já está fazendo isso, orando inclusive, né, pelos seus pastores, pelos professores das escolas dominicais, por cada pessoa que já está com a arma na mão, que já está na guerra, já é um bom começo. Mas não é só isso. Orar também para você fazer parte desse exército. A segunda coisa, meus irmãos, a segunda maneira que eu posso demonstrar o meu amor pelo reino de Deus é sendo um trabalhador. Lembra, existem ovelhas que precisam de pastor. E quando eu estou falando de pastor aqui, eu não estou falando de pastor como eu, né, assim, pessoas para cuidar de outras. Escuta uma coisa que tocou meu coração. Eu vou falar um pouquinho mais disso hoje à noite. Eu encontrei uma senhora há uns sábados atrás. Eu estava lá no salão da Marinês cuidando da beleza. E tinha uma senhora, perto de 60 anos. Ela estava lá ajeitando o cabelo. E eu estava conversando com ela. E ela disse assim, na conversa eu percebi, a gente se identificou que nós éramos cristãos. Ela congrega na igreja da Vila Ivonete. E aí na conversa ela me disse que tinha ficado viúva há 21 anos. E a conversa prosseguiu. Lá pelas tantas ela falou assim: pastor, uma das coisas que nós sentimos falta hoje é de ter pastores mesmo, para sentar e conversar com a gente. E ela não falou aquilo dela. A igreja, ela disse assim, a igreja sente falta disso. A gente poder expor as nossas dúvidas, os nossos temores, né? Ela estava vivendo isso. Irmãos, nós precisamos, né? E irmãos, se vocês têm essa necessidade de carência, tá? Gosto de fazer isso, inclusive. Gosto de conversar tete a tete. Gosto de jogar a conversa fora, do bom sentido da palavra. Mas quais são os irmãos e irmãs que podem fazer isso com outros irmãos para poder aconselhar ele? Para mostrar para ele, irmão, a Bíblia diz assim, eu já vivi isso é difícil. Trabalhadores. Jesus ilustra o reino de Deus, a obra de Deus, com precisando de pescador para ir pescar, de trabalhador para ir para a seara, de alguém para cuidar de rebanho, de soldados para ir para a guerra. Paulo fala disso. Então, seja um soldado, seja um pastor, seja alguém que vai para a obra. Se envolva na obra. Eu vou repetir para você: eu não creio que Deus chamou a mim, a você e a igreja dele para nos reunirmos uma vez por semana, ouvirmos uma mensagem ou uma lição e aí acabou. Eu não creio que isso seja a vontade dele. E vou dizer mais: se você crê nisso e continuar vivendo assim, você vai derramar lágrimas diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos as últimas lágrimas. Existe tanta coisa para fazer, meus irmãos, tanta coisa. E a terceira maneira que eu posso demonstrar o meu amor pelo reino de Deus é contribuindo com o reino de Deus. É por meio dos meus dízimos e das minhas ofertas. Nem toda uma nação vai para a guerra, mas enquanto um grupo de pessoas bem preparadas vão para a guerra, a nação fica trabalhando, contribuindo com seus impostos para que possa financiar a guerra. Com a igreja é muito semelhante, irmãos. Nem todos somos chamados para ir para a guerra no sentido de sermos da linha de frente, mas todos fomos chamados para nos envolvermos no reino, no que precisa ser feito. O ensinamento da Bíblia, irmãos, a maneira pela qual nós devemos fazer isso é por meio dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Não relaxe. O pastor Marco nos tem falado, o irmão Max fez o orçamento. Deu 3
R$3.200 para fazer tudo. A parte de comprar o material. Agora preste bem atenção, quando a gente precisa de mais gente. 2 irmãos que são eletricistas disseram: pastor, eu faço e não cobro nada. Quem já construiu sabe que seria muito caro se fosse pagar um eletricista. Esses irmãos já estão doando. Aí eu perguntei para o tesoureiro: gente, não veja como crítica, tá? Mas só pensem como eu. Fiquei para o tesoureiro. A oferta do domingo passado, a igreja tinha muito mais gente. Irmão Isaú, quanto deu a oferta do domingo passado para esse fim? Foi tu não, né? 300 e um pouquinho. Aí eu pensei, nós precisaríamos de 10 domingos. Aí passou a conferência. 10 domingos vai dar lá para final de novembro já. Aí no meu coração eu digo assim, igual o Boris Casoy: isso é uma 300. Agora eu pergunto, por exemplo, isso faz parte da obra de Deus, sim ou não? Faz. Irmãos, nós não estamos conseguindo nem contribuições que dê para sustentar as despesas aqui, gente. Então, dízimos e ofertas, irmãos. Às vezes as pessoas têm dito assim, hoje tem se levantado um grupo de homens, até pessoas sérias, doutrinariamente, diz assim: ah, não, eu não creio no dízimo. Irmão, que o dízimo é uma coisa que era da lei de Moisés. Não era só da lei de Moisés. Me diga um homem que deu dízimo sem ser da lei de Moisés. Me diga aí um homem. Abraão. E Abraão veio quase 500 anos antes da lei de Moisés. O dízimo foi incorporado à lei. Mas mesmo que se fizesse parte da lei, irmãos, a gente tem que entender dízimos e ofertas como um sistema que Deus criou para que a obra dele fosse feita. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não tenho nenhum problema. Ah, pastor, eu não sou dizimista, não. Eu sou só ofertante. Eu não tenho nenhum problema com isso. Desde que a gente não dê esmola para a obra de Deus. Desde que. Então, por meio dos dízimos e das ofertas, irmão. Se a gente for olhar mais assim, as páginas da Bíblia, irmãos, por exemplo, como foi que o tabernáculo foi construído? Por meio de dízimo ou de ofertas? Ofertas. Como foi que o primeiro templo dos judeus foi construído? Por meio de dízimo ou de ofertas? Todas as reformas que o templo sofreu até ser destruído pelos babilônicos foi feito por meio de quê? De dízimo ou de ofertas? Ofertas. Como foi que o templo foi reconstruído no período de Esdras e Neemias? Por dízimos ou por ofertas? Eu aprendo muito simples. Muito simples. Sempre por meio das nossas ofertas. Então o povo de Deus precisa contribuir, meus irmãos e minhas irmãs, com a obra de Deus. Porque eu amo, irmãos, o reino de Deus. Eu quero o reino de Deus expandindo. Mas precisa que eu e você também, além de orar, de trabalhar, de patrocinar, de contribuir com a obra de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Depois da oração, nossa EBD estará encerrada. Nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez por esse domingo, por essa chuva que o Senhor nos deu. Estávamos precisando, meu Senhor. Sim, meu Deus, a terra estava precisando de receber a água e absorvê-la. As árvores estavam precisando. Mas, meu Senhor, nesta manhã,
Que a tua palavra seja para nossos corações o que a água é para a terra nesse dia. E o nosso coração, Senhor, seja essa terra sedenta por água, e que ela absorva a tua palavra. Eu quero, meu Senhor, nesse momento, te pedir perdão por mim. Me ajuda mais, Senhor, a amar mais a obra do Senhor. Me ajuda, meu Deus, a cada vez mais a poder orar mais pela tua obra, a trabalhar mais na tua obra, mas também, Senhor, a contribuir mais com a tua obra. Ó meu Senhor, eu te peço que nos ajude a entendermos que também finanças é espiritual. Como dizemos que amamos ao Senhor e ao teu reino, mas se nós não contribuirmos, meu Senhor, será que isso de fato é amor? Eu fico pensando, meu Pai, que quando um filho da gente, alguém que amamos, nos pede algo, mesmo que esse algo custe um valor, às vezes até que nós não temos nem condições de comprar, às vezes nós nos endividamos, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance para contribuir, para poder ter aquilo, Senhor, que nós tanto desejamos, ou alguém que amamos deseja. Mas com o teu reino não é assim, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a entendermos que somos cidadãos do reino. Em nome de Jesus, amém.